Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, a roda de entrevistas da Rede A Notícia do Ceará. Já convido você a deixar aquele like, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso a esse material, deixe seu comentário também. Seja muito bem-vindo você também que está pelo áudio, pelas emissoras parceiras, site e aplicativo da Rede ANC. A nossa convidada de hoje, dispensa apresentações, mas a gente sempre faz uma introdução. A enfermeira por formação, vice-líder da bancada do PT no Senado e acumula experiências que vão desde ter sido prefeito de uma cidade do interior, agora marcando sua presença no Senado. Senadora Augusta Brito, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui à Rede ANC. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Espero aqui que hoje a gente possa ter uma boa conversa, que a gente possa estar informando aí a todos e todas. Muito bacana. A gente saiu aí recentemente um recesso lá no Senado, e aí recesso pode ser sinônimo de descanso, mas para você eu vi que não foi, Sempre presente lá, aqui principalmente nas pautas do governo, seja na assinatura de ordem de serviço, na inauguração de algum equipamento, no interior também. Como é que tem sido conciliar essa agenda aí em Brasília e em Ceará? Bem intenso, Tem sido bem intenso, mas assim, eu sempre gosto e tenho uma preocupação de não sair de perto das pessoas. Que eu acho que para a gente dar legitimidade a esse mandato, que eu estou tendo a oportunidade hoje de estar, mandato de senadora, eu digo assim, não é para mim vai descer, mas muito mais para legitimar e para as pessoas se sentirem representadas com esse mandato, porque o mandato não é meu, o mandato é do povo do estado do Ceará. E se ele não tiver essa aproximação das pessoas, ele também não terá, para mim, o sentimento e, enfim, não estará lá representando realmente, fazendo o que as pessoas querem que seja feito, que as pessoas pensam e esperam, de uma senadora. Então, eu tenho essa preocupação de ficar sempre próximo, do governo do estado, das prefeituras, mas sobretudo das pessoas. Perfeito. Senadora, começou a primeira vez aqui na Rede ANC, espero que seja a primeira de outras oportunidades. A gente sempre gosta de passar para o nosso público um pouquinho do histórico de cada personalidade que vem aqui. E aí a sua trajetória na política, ela começa em 2004, como prefeita lá de Graça, e aí de prefeita a secretária a deputada agora senadora. De onde é que veio essa motivação para ingressar na política? Veio de algum histórico familiar ou da necessidade de ver na política uma forma a mais de ajudar o seu povo? Exatamente isso. Também de uma história familiar, que meu pai foi prefeito, não posso nem quero negar isso, obviamente, mas muito mais por perceber na política, através da política, a verdadeira oportunidade de ajudar as pessoas que não têm o mesmo espaço e a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Então, foi isso que me motivou, tanto a entrar na política, mas especialmente a continuar na política e querer permanecer ainda por muito tempo. Eu acredito que é a forma que a gente pode fazer um projeto de lei que vai mudar a vida de tantas pessoas, como a gente fez quando era deputado estadual aqui, que foi a questão que a gente teve como e aprovou, e o governador Camilo Santana tão sabiamente sancionou, que foi a questão do passe livre intermunicipal, que é para pessoas com deficiência e hemofílicos. Foi de uma audiência pública esse projeto na época, por isso ele tem uma validade muito grande. Foi de uma audiência pública onde a gente ouviu as pessoas com hemofilia e viu que a grande dificuldade delas de conseguirem realmente tomar seu fator de sangue era não ter dinheiro para pagar a passagem, para chegar até os hemócitos. E aí aquilo fez com que a gente se mobilizasse dentro do mandato e fosse perceber que como era importante a gente conseguir realmente esse vale transporte, essa questão da gratuidade para essas pessoas. Aí ampliamos para pessoas com deficiência, e o nosso governador, na época, Camilo Santana, sancionou, criou o passe livre, que funciona e existe ainda até hoje, e aí deu tantas oportunidades, e eu digo, foi tão simbolicamente, era tão simbolicamente necessário. E uma vez eu estava em um município, sem nem saber, um projeto que para mim tinha uma simbologia muito grande, mas não tinha dimensão de como ele realmente era importante para tanta gente. E uma pessoa com deficiência me mostrou a carteirinha do passe livre e agradeceu, E era uma coisa que é um reconhecimento que você não faz para ter ou espera por isso, Mas é tão bom saber que fez diferença em tantas vidas por aí que você nem imagina, que você nem conhece e também nem lhe conhecem, Então é isso que me motiva realmente querer ficar na política, não só por isso, tantos outros projetos que a gente conseguiu aprovar, que eu sei que verdadeiramente vai fazer diferença na vida de quem mais precisa. Muito show.
Quando a senhora chegou lá à Prefeitura de Graça, em 2004, o município ele era um dos que tinha um dos menores IDHs no Ceará. Como é que foi esse trabalho de recuperação e em quais pontos você ajudou a melhorar essa situação na cidade? Bem, tem uma das ações, a gente praticamente teve que construir um município, né? Era um município novo, muito novo, ainda é, né? 35 anos, mas à época ainda mais e com uma grande dificuldade, porque a única questão de emprego, questão de fonte de renda, era vínculo com a prefeitura. E a gente sabe que a prefeitura não pode empregar todo mundo do município, tem a lei de responsabilidade fiscal e não cabe, né? Não tem como. Então, realmente era um grande desafio. E uma das coisas que eu fiz que eu acho que fez diferença, está fazendo diferença, que é a longo prazo, foi lá naquela época, lá atrás, ter coragem de botar o tempo integral nas escolas. E aí, quando a gente começou, eram 27 escolas, a gente enfrentou o desafio, vamos começar com a primeira, que é uma escola que a gente queria ter como modelo, porque tinha que fazer reforma, porque as crianças ficavam o dia todo na escola, tomavam banho, almoçavam, e muitas não tinham essa estrutura adequada. E a gente começou, né, com a primeira escola, que a gente implantou o tempo integral. Eu tive a felicidade de ter minha filha estudando nessa escola. Eu digo muito que quando a gente faz uma coisa, tem que fazer o que você quer para o seu filho, querer para os filhos dos outros. E minha filha estudou lá e eu fico muito feliz em ela ter tido essa oportunidade de passar o dia todo com todos, né, lá do município. E quando eu deixei a prefeitura, a gente tinha em todas as escolas do interior, e a gente fazia visita e via a diferença. No começo, algumas famílias tinham um pouco de medo de deixar seu filho o dia todo e, por fim, quando a gente saiu, já estavam querendo que tivesse no final de semana, né? Porque era tão importante saber que aquela criança estava ali, que ela estava almoçando, que ela estava estudando e também, de certa forma, fazendo outro tipo de atividade dentro da escola, de uma forma segura, né? Então, eu acho que foi das melhores obras que eu posso dizer assim, né? Os melhores projetos que eu fiz foi implantar realmente a escola em tempo integral. Eu botei asfalto, eu fiz calçamento, eu botei abastecimento de água, eu fiz escola, construí praça, mas para mim o que verdadeiramente tem um significado foi a questão de ter tido a coragem naquela época, que ainda não tinha incentivo do governo federal, nem do estadual, de encampar essa questão do tempo integral. Eu acho que fez diferença. Conseguimos várias premiações de escola, nota 10 e reconhecimento, e também conseguimos melhorar um pouco aí, né, essa questão aí do IDH, enfim. E as pessoas hoje, eu acredito que vivem um pouco mais felizes, né? Além da pauta da educação, outra que você abraça como prioridade da sua atuação política é a defesa, né, defesa do direito da mulher. Isso é uma marca na sua trajetória, foi a primeira líder do governo na Assembleia Legislativa, isso é muito marcante. E aí hoje no Senado são 15 senadoras de 81. É uma representatividade ideal no quesito quantidade, a seu ver? Não, ainda não. A gente sabe que é uma das maiores dos últimos tempos no Senado, mas ainda longe de ser realmente, né, o que a gente espera. A gente espera aí minimamente uma paridade também nessa representatividade com mandatos, né? E eu digo muito que quando o Camilo, né, então eu diria assim, deu essa oportunidade de ter a primeira líder do governo, né, uma questão de confiança realmente, de uma primeira líder mulher ser botada pelo governador Camilo, né, que é uma grande referência para a gente aqui no estado do Ceará, como um grande político, como um ser humano. Ele botou porque confia, né? Ele não botou, ele não estava em campanha, então ele botou porque confia. Imagine o desafio de estar lá como deputada e de virar líder do governo e de estar ali comandando, sendo julgada e subjulgada sobretudo, porque é mulher, porque existe isso, infelizmente. Mas é tão bom quando a gente consegue provar e ver depois o reconhecimento das mesmas pessoas que não achavam que você tinha capacidade, reconhecer, né, que foi bom, que você foi uma ótima líder, que você pode estar em qualquer espaço, inclusive de liderança. E aí, no Senado, com pouco tempo já, né, posso dizer 7 meses, né, de mandato, o Senado é um mundo de oportunidades, né, é onde realmente se acontece tudo, se discute, você está bem perto ali do poder, você tem uma proximidade com os ministros, com os ministérios, com as ministras, enfim, com o próprio presidente Lula. E lá eu peguei um pouco dessa experiência de ter sido líder, de querer realmente fazer com que as coisas aconteçam. Gosto muito de articular, gosto da questão da articulação política. E eu, com a preocupação que os projetos que sejam enviados pelo presidente Lula, né, para o Senado,
que tenham a viabilidade de ser aprovados e que tenham uma celeridade também pela importância deles na vida das pessoas, efetivamente, para o estado do Ceará e para todo o país. E aí eu comecei a me envolver nas articulações de uma forma, diria, informal, para ajudar, para as coisas acontecerem. Tive a oportunidade de ser relatora de vários projetos, também muito significativos, né, que a gente conseguiu aprovar. E aí veio o reconhecimento do líder do PT, né, que já foi no começo, que é o Contarato, o senador Contarato, que me chamou para ser vice-líder do PT no Senado. Aí eu, lógico, aceitei, né, fiquei feliz e tal, estou lá para ajudar, realmente para contribuir. Mas há 2 semanas atrás, Jacques Wagner, que é o líder também no Senado, mas do governo Lula, né, ele me convidou para ser vice-líder também, né, do presidente Lula dentro do Senado. Aí foi outro desafio, está sendo outro desafio, também aceitei. Até porque eu acredito que é uma forma também de aproximar mais o governo do estado aqui, o Ceará, né, com o governo Lula, e trazer também as ações efetivamente que são aprovadas lá e fazer com que elas façam diferença aqui na vida de todos, no Ceará, nos municípios, que é para isso que a gente está trabalhando, né? Efetivamente a gente está trabalhando muito para poder dar resposta à população. Eu digo muito que isso é minha obrigação e meu dever fazer. E eu faço com muito prazer. Como eu estava conversando agora há pouco, eu quero passar o tempo que eu puder passar no Senado e poder sair e construir uma história positiva, para um dia as pessoas, sobretudo as mulheres do estado do Ceará, dizer que teve uma senadora, que essa senadora representou porque fez isso, porque defendeu, porque estava ali e efetivamente fez a diferença na vida de tantas outras. Você acabou de falar de proximidade, a gente tem visto a meu ver, uma boa relação, né, sua com o governador Eumano, sempre em algum evento, alguma assinatura de ordem de serviço, algum evento, você está presente lá. Era assim desde os tempos de colegas de assembleia e, emendando já essa pergunta, como é que você avalia os primeiros meses do mandato do governador Eumano? Com certeza, sempre a gente construi uma relação dentro, né, dos espaços que a gente está, com as pessoas que a gente vai criando identidade, inclusive de pautas que a gente quer defender. Então, eu era do PCdoB, ele do PT, e a gente foi criando a proximidade pelos projetos em comum que a gente queria defender, pelas pautas que a gente tinha, né, de certa forma, se cruzando ali o tempo todo, pelo que a gente acredita. Então, acaba que se cria um circo também de amizade, né? A gente não faz, eu não sei fazer nada na política ou em qualquer outro lugar que seja, que a gente não tenha relação de amizade, de boa convivência com muitos, né? Como eu tenho com Evandro Leitão, como eu tenho com tantos outros deputados lá, Júlio César, Fernando Santana, que a gente vai, como eu disse, se aproximando, né, de quem vai defendendo ali praticamente as mesmas pautas. Então, a gente já tem essa relação construída de saber como o outro pensa, saber o que defende e acreditar sobretudo, porque era uma relação muito boa e muito leal, de verdadeiros amigos, que ali não estava se disputando voto ou cidade, muito pelo contrário, quando a gente via uma pauta que identificava mais com a gente vai lá, essa pauta que é sua, esse projeto aqui, vamos ajudar a defender. Então, se cria, né, um ciclo ali de apoio também. E o governo agora está me surpreendendo. Eu já sabia que ele tinha essa capacidade, obviamente, pela convivência, mas me surpreendendo mais ainda positivamente, porque a gente vê a grande vontade do governador de dar continuidade, porque não é fácil, né? Porque nós temos o maior líder, né, dos últimos tempos, Camilo Santana, para além de tudo, de gostar de gente, de ouvir as pessoas. Ele fez um ótimo governo em crise com a pandemia, onde ele também não tinha apoio do governo federal, né? Então ele conseguiu se sobressair e botar o estado do Ceará num patamar que antes a gente sabe que vinha desde o CID com essa construção, mas que não era assim tão fácil e que outros estados não tiveram a mesma condição, né, que ele teve, mesmo sem ter apoio do governo federal. Então agora o governador Eumano, além de ter um ministro da Educação aliado, um líder, né, um líder político, além de ter o presidente Lula para poder ajudar, ele está com a capacidade que ele também tem de dialogar, de ouvir a todos e de construir o que ele está fazendo, que é realmente criando um Ceará sem fome, onde ele quer verdadeiramente fazer com que as pessoas que mais precisem, né, tenham oportunidade, começando aí por não passar fome, né, já é uma grande coisa, a gente sabe que não é só isso. Tanto é que existem tantos outros programas no seu secretariado, teve a preocupação de ter paridade de gênero. As secretarias que têm um orçamento maior também são, né, secretárias mulheres. Então, de incluir e de ouvir a todos e de procurar fazer, assim, eu diria que um governo do Estado inclusivo, né, e não excludente, muito pelo contrário. Agora ele está
para mim, assim, fazendo a questão das filas de cirurgia, né, todos os dias acompanhando, ver realmente se as pessoas estão tendo acesso, divulgando, porque é onde mais doía, né? Na campanha, quando você vai visitar e que você vai pedir voto, você escuta. Então, é muito importante que aquilo que você prometeu e se comprometeu na campanha, você tenha preocupação em estar executando quando você está com a oportunidade. E é isso que eu vejo, né, no governador Eumano, essa vontade de fazer realmente o que foi prometido e comprometido, não é nem prometido, né? Se comprometeu durante a campanha e efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Em maio, agora, acho que agora como senadora, você tem uma propriedade maior para falar, para responder essa pergunta. O governador do Maranhão esteve aqui e ele falou que nunca os governadores do Nordeste tiveram tão perfeita harmonia com o governo federal como agora. Concorda com essa opinião? Demais. Eu tive a oportunidade também de estar em algumas reuniões com os governadores do Nordeste. Não só, eu diria, com o governo federal, especialmente com o governo federal, porque a gente sabe que o Lula tem um reconhecimento pelo Nordeste, também porque é nordestino, mas por ver a necessidade e a desigualdade que tantos anos a gente, né, percebeu. Para ter ideia, né, a gente tem esse dado, com certeza você sabe, deve saber, do país, né, os 10 estados que têm o menor PIB, 9 são do Nordeste. Quer dizer que o Nordeste todo está dentro dessa desigualdade regional. Então, o presidente Lula vem com muita vontade de fazer e de diminuir essa desigualdade por questão de justiça. Não por questão de porque ele é ou não é daqui, mas eu acredito muito que é por questão de justiça. Então, se realmente existe a desigualdade regional que a gente percebe, vê e sente na pele, nada mais justo do que agora, com o governo do presidente Lula, a gente tentar aí diminuir essa desigualdade. Que seja através da reforma tributária, que seja através de ações voltadas diretamente para o Nordeste, como ele vem fazendo, aprovando várias possibilidades com medida provisória, com empréstimos, enfim, para que o Nordeste possa, assim, acessar de uma forma mais rápida e mais fácil, para que a gente possa efetivamente dar oportunidade a todos os nordestinos. E a gente vê isso em várias ações. E o consórcio do Nordeste, onde os governadores estão lá discutindo, debatendo, eu não tive antes tanto contato, mas o que eu percebo hoje, do que eu já tive em algumas reuniões presente, também é a união dos governadores e governadoras do Nordeste. Então, é uma união para não ter essa briga, nessa disputa, Maranhão, Ceará, Piauí, Ceará, muito pelo contrário, né? Estão unidos de uma forma verdadeira, até para ter mais força, e reivindicando uma questão sempre regional, né? Vamos aqui fortalecer a nossa região sem querer enfraquecer nenhuma outra, mas lógico, obviamente, querendo também essa igualdade e fazer justiça aonde a gente sabe que é tão desigual. Antes da gente encerrar, só uma pergunta a respeito do cenário para ano que vem. Depois da eleição do Eumano, que o Lula chegou à presidência, Camilo como ministro, deu para perceber que o PT ele deu uma encorpada também aqui no Ceará. Como é que fica a sua expectativa, como é que você avalia o cenário para as eleições municipais do PT no próximo ano? O PT vem forte para tentar retomar a prefeitura de Fortaleza, com vários nomes aí, pelo menos cogitados. Como é que você avalia o cenário para o partido no ano que vem? Eu avalio positivamente, né, por toda a conta de ter um presidente, ter um governador, ter um ministro, ter uma senadora do partido, eu acho que isso também ajuda. Mas, sobretudo, sobre as ações que esses governos estão fazendo, né? Então, as ações que o presidente Lula está fazendo, que a gente já sente a diferença e já percebe a diferença, desde que seja no município pequeno, lá do interior, onde a pessoa conseguiu ganhar mais no seu Bolsa Família, onde a pessoa conseguiu ter acesso ao que ela não tinha antes. Então, a gente vê as pessoas até mais felizes. Então, essa proximidade das ações do governo, não é só ter a figura da pessoa no PT, né? Para além do Lula, porque ninguém pode falar do Lula, que ele é uma figura realmente, eu diria, incomparável. Mas nós temos um ministro, né, Camilo Santana, nós temos um governador que agora também, né, está fazendo um ótimo governo dentro do governo do Estado. Então, essas ações efetivamente que chegam nas pessoas, que vão mudar a vida das pessoas, eu acho que é isso que significa o potencial político de tantos prefeitos que serão eleitos. Inclusive, aqui na capital, a gente tem uma grande expectativa também de ter um candidato ou candidata e que esse candidato consiga realmente a gente, né, a vitória que a gente tanto quer, para poder a gente também fazer mais ainda por Fortaleza, pela capital, como tantos outros municípios, né? A gente quer fortalecer realmente o PT, mas não só o PT, os partidos aliados do PT, ninguém faz política individualmente, a gente faz coletivamente, então existe todo um processo político, existe todo um grupo político, né, para além de um partido. Então acho que essa conjuntura tem que ser bem conversada, bem combinada, que aí eu acho que dá tudo certo.
Você se sentiria satisfeita se fosse uma candidatura feminina para o ano que vem? Com certeza, o feminino, o masculino, acho que isso não é o fundamental. Apesar de, lógico, obviamente, eu querer muito aumentar a participação da mulher na política, acho que é necessário, mas eu não acho que é só isso, né? Então, com certeza, ou homem ou mulher, eu só quero que realmente pense no projeto, que pense coletivamente, que seja uma pessoa que venha para unir, certo? E fazer a diferença, não nas nossas vidas, mas na vida de todos e todas, né, do estado do Ceará. Senadora, eu quero agradecer a sua presença aqui no Destaque ANC. Espero que você tenha sido a primeira de outras oportunidades. Eu também. Espaço para que você possa deixar o seu recado para os cearenses. O que o cearense pode esperar, né, da sequência do seu trabalho lá no Senado para representar o nosso estado? Eu que agradeço a oportunidade a você e digo que podem esperar muito trabalho, muita dedicação para que a gente possa estar defendendo as pautas que vão fazer diferença na vida das pessoas aqui, junto do presidente Lula, junto do ministro Camilo, do governador Elmano e especialmente junto também das pessoas e sobretudo das mulheres para que elas se sintam representadas nesse mandato e que também elas se sintam pertencentes dele e também percebam que esse espaço pode ser de cada um de vocês. Eu costumo dizer, sou uma cabocla lá do Pé de Serra e hoje estou tendo a oportunidade de estar no Senado, então a mulher que assim desejar e também pode ocupar esse espaço que está sendo ocupado aqui, que eu estou tendo a oportunidade agora. Então, só isso. Muito obrigada a você. Estarei lá pronta para defender, volto a dizer, e trabalhando com muita força para que tudo dê certo. Perfeito. Chegamos ao final de mais um Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Até a próxima.